Nós que estamos aqui, a gente está correndo risco todo o tempo. Porque uma pessoa sozinha pode dar uma canetada e destruir a minha vida. Opa, não se preocupe. Essa é uma pequena parte desse vídeo que vale a pena você assistir até o final. Se você não tiver tempo de assistir agora, assista depois. Mas vale a pena. Nós vamos trazer aqui tudo sobre o impasse que está acontecendo entre o Legislativo, digamos, Pacheco, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que vocês tenham uma ideia, o propósito do Legislativo é dar uma freada, né? Uma barrada nos superpoderes dos superministros do Super Supremo. Acompanhe esse vídeo que você vai entender, é importante para a vida de todos nós. Assista aí. Com grande veemência, Pacheco considerou inaceitável que o STF ou outra instância judiciária exerça essa função, pois essa responsabilidade pertence de forma legítima ao Legislativo. Sim. No esforço para superar o longo e ainda pesado histórico de desconfiança, sobretudo de setores da direita, sua fala foi comemorada e respaldada por senadores de oposição. Será que ele está realmente começando a reagir tardiamente, na sua opinião? Eu acho que está. Chega a um certo ponto que ele percebe que o caminho errado, porque o Pacheco trilhou muito caminho errado também. Decidiu muita coisa para poder cooperar com a situação que nós estamos vivendo. No entanto, chegou um certo momento que ele percebe, porque diferente de um membro do STF, o Pacheco, ele recebeu o voto da população. Sim. A função dele depende do apoio da população. Em algum momento caiu a ficha e ele falou, eu preciso tomar uma providência, porque além da gente estar perdendo a moral como legislador, como parlamento, nós estamos deixando o judiciário fazer o nosso trabalho. Ou seja, estamos ficando cada vez mais inúteis. E com isso ele toma a decisão, que foi uma decisão histórica, como você disse, né, de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Enfrentar no seguinte sentido, de fazer a parte dele, de dizer, opa, o trabalho de legislar é nosso, nós não vamos admitir que o Supremo faça isso, e o trabalho do Supremo é julgar, é decidir, né? O legislativo, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador formam o legislativo. Somente eles podem criar e modificar leis. Isso é o funcionamento correto de um país democrático como o nosso. Ninguém pode criar leis, nem o presidente da República, nem o prefeito da sua cidade, e muito menos o judiciário, porque o judiciário ele é responsável por interpretar as leis, julgar e definir as punições diante dos crimes cometidos, mas nunca de modificar as leis. Esse é papel exclusivo do Legislativo. Do Legislativo exclusivo, e o Pacheco está certíssimo nisso. Quem gosta ou quem não gosta dele não importa. É necessário uma ação no momento que é essa que o Pacheco está tomando, minha opinião. Bom, para se contrapor, olha só o que está aqui nessa matéria interessante. Essa matéria, ela é da data de ontem, meio-dia e pouco, por Silvio Ribas para a Gazeta do Povo. Para se contrapor ao senador, o ministro Gilmar Mendes acabou dando um presente para o novo Pacheco e para a oposição, ao dizer que, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso? Gilmar Mendes. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deve ao Supremo? Exatamente. O próprio Gilmar Mendes disse aquilo que a gente já sabia, né? Meu Deus do céu, rapaz. Eu já ouvi isso também de outro lá, né? Mas era algo informal, agora ele falou isso formalmente aí. Exatamente, então colocou essa... Realmente eles estão agora não só tentando legislar, como estão confessando que cooperaram para eleger alguém, né? Isso para nós que vimos analisando ao longo de todo esse tempo a situação e as atuações do Supremo, ficou bem evidenciado quando o Fachin, sozinho lá, declarou que as ações da Lava Jato contra Lula não poderiam acontecer, né? Isso já começou ali. Sim. Isso já começou lá atrás, porque a gente sempre tem que voltar nesse ponto,
porque a gente teve a Operação Lava Jato no Brasil, que chegou a prender, o Lula ficou mais de um ano preso, foi isso? Foi, mais de um ano preso. E um monte de empresários, aí teve doleiro no meio, político, um monte de gente foi presa, declarou os crimes cometidos. Confessou, devolveu dinheiro e fez delação premiada, entregou o A, o B, o C, aquela empresa construtora tinha, a Odebrecht tinha um banco interno para cuidar da corrupção. Sim. Agora me fala uma coisa, o dinheiro que foi devolvido, por exemplo, por Odebrecht e tudo mais, porque foi muito dinheiro devolvido. Já que agora o Todo-Poderoso lá decide que aquilo tudo tem que ser anulado, então o que foi devolvido ao poder público agora tem que pegar de novo. Tá aqui, Odebrecht, o dinheiro que você devolveu é mais ou menos isso. Tipo assim, o dinheiro que vocês roubaram do público, que somos nós, vocês devolveram, sim. Mas agora a gente devolve agora o poder público pra vocês. O negócio do rombo, que é de 104 bilhões aí no dinheiro público no Brasil esse ano, 2023, vai aumentar, hein? Vai ter que gastar. Então, se isso realmente tivesse fundamento, o dinheiro que esses ladrões roubaram durante aquela gestão, eles confessaram e devolveram. Agora, se realmente tiver sentido isso que está sendo decidido, de que tudo aquilo vai ser anulado, então o poder público faz o favor de pegar o dinheiro e devolver para esses grandes empresários, porque o dinheiro é deles, já que não cometeram crime nenhum, uai. Então só para concluir esse assunto aqui, na sexta-feira, dia 13, no mesmo evento em Paris, o ministro Luiz Roberto Barroso atribuiu o protagonismo da corte na política ao fato de o Brasil ter uma Constituição abrangente. Mas a Constituição abrangente declara que os poderes não podem interferir nos outros. Mas eles fazem isso porque eles têm poder, na verdade, né? No domingo, dia 15, seguinte ao evento na França, Pacheco determinou a realização de debates sobre a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais nos tribunais superiores para amanhã desta quinta-feira, que foi ontem. A proposta está programada para ser votada no plenário já na próxima semana, seguida nas semanas seguintes pelo avanço da PEC, que estabelece mandatos fixos para os ministros do STF, juntamente com uma definição de idade mínima superior à atual, que é de 35 anos. Assim como os demais poderes, o judiciário precisa aprimorar as atividades, dando mais celeridade e legitimidade às decisões. A maneira de agir, julgar e servir ao povo está em constante evolução. A sociedade muda, o direito muda e a Constituição muda, afirmou Pacheco na ocasião. Excelente. Ao defender a PEC. Vamos ver. 2 pontos importantes aí. A proposta de Pacheco aí, né? E que com certeza vai ser abraçada pela maioria dos legisladores, né? É de que, primeiro, o mandato de um ministro do Supremo não seja vitalício, ele tenha um prazo fixado. Sim. Seja de 8, seja de 15 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o ministro sozinho não pode tomar decisões abrangentes. Foi o que aconteceu com o Fachin, sobre a situação do Lula. Exatamente. Ele sozinho ele não pode simplesmente anular todo um processo de investigação. Não pode, né? Outro ponto, outra coisa, que acontece muito, que nós que estamos aqui, a gente está correndo risco todo o tempo. Porque uma pessoa sozinha pode dar uma canetada e destruir a minha vida. Assim como já aconteceu com várias pessoas. Sem eu ter direito nem de saber o que eu fiz, sem ter direito de nada. Eles bloqueiam as contas bancárias, proíbem as pessoas de trabalhar na área que ele trabalha, ou seja, não tem como produzir, não tem como sustentar a família, não tem como fazer nada, mesmo sem saber o que está acontecendo. Isso nós já temos vários casos, já que aconteceram, com a canetada de um único ministro. Então, isso aprovo completamente a decisão aí de que isso seja barrado para que não aconteça mais, porque isso é uma das maiores causas de insegurança jurídica, né? Uma decisão sozinho, o ministro vai lá e tira um criminoso condenado da cadeia e liberta ele porque, superlotação. Já aconteceu essas coisas? Aí, imediatamente, o criminoso que carregava aí 300 anos de condenação, ele simplesmente, com a canetada de um ministro, tá livre, pode ir pra casa. E ninguém pode contestar, ninguém pode falar nada. Então, realmente, concordo 100% com aí tudo que você está trazendo para nós a respeito de Pacheco e da determinação dessa PEC aí. Muito bem, a gente segue para o nosso último intervalo. Você que nos ouve no rádio, você que nos acompanha aqui por imagens, e depois do intervalo a gente vai falar
sobre alguns outros assuntos aí. O final, né? Pra gente finalizar o nosso ponto de vista deste sábado. Rede FM.